Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13. Hoje quero trazer uma meditação neste capítulo 13 de 1 Coríntios. Com esse desafio, amar o desafio da igreja. Aos Coríntios, capítulo 13. Todos acharam? Tem alguém que precisa de misericórdia? Muito bem, capítulo 13, vamos estar lendo até o verso 13, todo o capítulo. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Amém? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Ó Deus, por favor, que nesta noite o Senhor, ó Pai, venha falar conosco ainda mais. Que, ó Pai, o Senhor venha trazer um raio-x, ó Deus, sobre o nosso coração nesta noite. De onde o nosso amor está fundamentado e como temos amado, ó Pai, uns aos outros, como temos amado ao Senhor. Por favor, ó Pai, nos dê um banho de amor neste lugar, para a glória do Teu nome, para que o Teu nome seja exaltado e as nossas vidas sejam rendidas ao Senhor por completo. E glorifique o Teu nome, porque foi para isto que fomos chamados, para glorificar o Teu nome, viver para o Senhor em todo tempo, em todo instante. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Alguém já disse que este é o Salmo do amor do Novo Testamento. Muitos têm pregado, sobretudo, este capítulo em casamentos. É muito comum a gente, aí numa cerimônia de casamento, e termos esse texto, como o texto base para as aplicações dentro do casamento. Agora, o fato é de que isso pode realmente ser aplicado, mas quando Paulo escreve esta carta, ele não tem isso em mente, não é? Ele não tem o casamento como algo na sua mente naquele momento que ele escreve. Nós iremos ver um pouquinho sobre isso. E a grande ideia que que eu quero compartilhar com a igreja nesta noite é esta. Somos alcançados pelo amor e por isso somos comissionados a viver amando, aqui neste mundo e na eternidade. Então esse é o foco do amor. Nós fomos alcançados por Ele. Não é? O amor, na verdade, ele é o sacrifício de Deus que veio ao nosso encontro.
O amor, ele é realmente o sistema circulatório do corpo de Cristo, porque ele foi alcançado por esse amor. Porque Deus amou o mundo, porque Deus nos amou. Estamos aqui por obra do amor de Deus por nós. O amor rege a igreja, o amor precisa ser o combustível da igreja. O amor, ele precisa ser relevante a todos nós, a igreja do Senhor Jesus espalhada por todo o mundo. Por todo o mundo. A característica da igreja precisa ser o amor. Amém? O amor. E Paulo, então, tinha uma preocupação, amados, acerca dessa verdade, porque nós vemos ele se preocupando por demais com a questão da unidade da igreja. Ele se preocupa com a unidade da igreja, porque esta igreja em Corinto era uma igreja problemática. Logo no capítulo 3, nós vamos perceber de que eles criaram grupos, né, distintos. Alguns eram de Paulo, outros de Apolo, uns eram do grupo de Jesus Cristo. Há uma divisão aqui. Paulo escreve para eles nesse contexto. Há uma preocupação no coração do apóstolo Paulo acerca da unidade da igreja. Sobre o assunto da ceia, que ele vai falar no capítulo 11, e é um dos símbolos que traz unidade, não é? A ceia do Senhor é um símbolo concreto, não é? Palpável, de que a igreja precisa viver o que? Unida. E aí, mesmo nesse contexto, lá em 1 Coríntios 11, 17 e 18, olha o que Paulo vai falar no contexto que eles estavam se reunindo para a ceia. Ele diz que as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Olha que terrível. No verso 18 ele vai dizer, olha, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. Eles se reúnem para poder praticar a ceia, e olha o que Paulo fala para eles. A reunião de vocês fazem mais mal do que bem, está tudo equivocado. Há entre vocês realmente divisões tão grandes, que isso realmente tem atrapalhado a vivência de vocês como igreja. Como igreja. No capítulo 12, ele vai falar sobre os dons, não é? Ele vai discorrer ali acerca da diversidade dos dons. Mas ele vai deixar uma coisa muito clara na cabeça deles. De que há diversidade de dons, mas o Espírito é um só. Olha a unidade de novo. Por que Paulo fala isso? Porque aqueles irmãos estavam buscando vivenciar essa questão dos dons, mas para benefício próprio e não para o corpo de Cristo. Paulo fala, olha, o Espírito é o que dá os dons à igreja. Há uma unidade nisso. Vocês estão se perdendo. Ele desmistifica que a ideia é errada, né, de que há classificação de dons. Ou seja, existia isso também entre os irmãos de Corinto, de que alguns irmãos tinham alguns dons que eram, segundo eles, mais relevantes do que outros. Então havia superioridade e inferioridade na igreja. Esse era o contexto que a igreja estava vivendo. E aí ele vai falar sobre o corpo humano, né? Ele vai dizer ainda no verso 12 sobre o corpo humano com vários membros, não é? E cada um com a sua parte, cada um com a sua função dentro do corpo, mas o corpo é um só. Unidade. Então, amados, na verdade o que falta na igreja de Corinto era unidade. E a falta de unidade tem como reflexo a falta de amor. Se não tem amor, não tem unidade. Se não tem o amor, que é o vínculo da paz, não há como caminhar juntos sem ter realmente a primazia daquilo que a palavra de Deus orienta. Isso fica muito claro quando a gente vê Paulo escrevendo a carta para Éfeso, para Filipos, para Colossos, para Tessalônica. Em todas essas cartas, Paulo, ele dá umas boas-vindas, ou ele dá ele faz ali uma recomendação, não, mas um agradecimento, essa é a palavra, para os irmãos, por conta da unidade deles, por conta do amor que eles tinham uns para com os outros. E nessa carta de Corinto, Paulo não faz isso. Nessas 4 que eu citei, Paulo
agradece aos irmãos pelo amor existente na igreja. Em Corinto, ele não começa dizendo sobre isso. Muito pelo contrário, ele agradece porque havia muitos dons entre eles. Olha que interessante. A igreja de Corinto era uma igreja cheia de dons, mas ela era vazia de amor. Ela era uma expressão, né, realmente de uma atuação dos irmãos com muitos talentos, mas pouco amor um para com os outros. E aí a gente aprende de que é possível nós termos dons, mas não termos o dom maior, que é o dom do amor, que é o dom de amar. É possível a igreja estar de pé, é possível a igreja estar cheia, é possível a igreja ser atuante, é possível a igreja até mesmo se colocar numa comunidade, e mesmo assim lhe faltar o principal, que é o amor. A igreja de Corinto vivia desta forma. Por isso que a única forma mesmo de uma igreja viver em harmonia é em unidade, e essa unidade, ela precisa ser vivida no aspecto do amor, que vai fazer com que essa igreja, ela seja uma igreja espiritual. Porque todas as vezes que falta amor na igreja, a igreja tende a ser carnal e imatura. A igreja, quando ela não vive a essência do amor, ela vive a essência do homem. E a essência do homem é carnal, é ser carnal e ser imaturo. A igreja de Corinto, amados, ela era uma igreja de que realmente estava tudo equivocado. Eles levavam os irmãos para poder ir ao juiz, e ser julgado por uma corte que não era eclesiástica. Era uma igreja que tinha problemas morais terríveis. Era uma igreja que estava totalmente dispersa e afundada no pecado, e mesmo assim ela não se atentava para a sua realidade. E eles perderam o foco. Quem criou ou quem estabeleceu essa igreja foi o próprio apóstolo Paulo. E não se sabe o porquê essa igreja, e em qual momento essa igreja ela se desviou do foco. Não se há relato sobre isso. Como é que pode o Paulo, aquele homem que pregava Cristo, ele então estabelece essa igreja em Corinto, e a igreja se distorceu, perdeu o foco, perdeu o caminho. Mas isso é fácil de entender. Nós perdemos o foco, perdemos o caminho, quando nós tiramos o foco de Cristo. Quando nós perdemos a chama no coração, o ardor pelo Senhor Jesus, por aquele que é aquele que ama por excelência, aquele que realmente veio, nos amou e se entregou por nós. Nós perdemos o foco quando nós tiramos os olhos de Jesus. A igreja, quando tira os olhos de Jesus, ela perde a essência do amor. Ela deixa de amar, porque só podemos amar por conta de Cristo. Só podemos ser uma igreja vibrante por conta de Cristo. Se nós perdermos isso, nós iremos ser uma igreja realmente voltada para nós mesmos. O problema não é falta de amor hoje em dia. O problema é que nós estamos amando muitas coisas e dando prioridade a tantas outras, e não temos amado exclusivamente ao Senhor, e por consequente a isso, amado o nosso próximo como deveríamos amar. Esse é o grande desafio da igreja. E nós vamos perceber de que há uma separação no texto. De 1 ao 3, do verso 1 até o 3, nós temos a superioridade do amor. Olha que chique. A superioridade do amor. Paulo menciona aqui 5 dons espirituais: línguas, profecias, conhecimento, fé, contribuição sacrificial. 5. E ele vai dizer de que o exercício desses dons
sem amor não tem valor algum. A igreja de Corinto estava cheia de rachaduras, de cisões, de divisões por buscarem os melhores dons. Mas uma igreja que busca os dons do Espírito, ao invés de buscar o fruto do Espírito, ela perdeu o foco. Preste atenção, quando nós buscamos os dons do Espírito, em detrimento ao fruto do Espírito, nós já perdemos o foco há muito tempo. Porque o que interessa, amados e queridos irmãos, estarmos na igreja, vivermos para o Senhor, é se nós vamos colocar em prática aquilo que nós temos ouvido, se vamos colocar em prática aquilo que lemos na palavra de Deus, se vamos obedecer ao Senhor, até as últimas consequências. O que importa é isso. O que importa é viver o fruto do Espírito. Se você sair daqui dessa noite querendo ardentemente viver o fruto do Espírito, você vai ver de que o amor vai inundar o seu coração de tal forma que você vai querer se chegar mais e mais ao Senhor Jesus a cada dia, e você não vai esfriar na fé, e você vai olhar para o outro de forma diferente, porque esse amor vai inundar o seu coração de tal forma que você vai inalar amor e você vai exalar amor. Você vai ser transbordante desse amor que inunda o nosso coração. Viver o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas, capítulo 5, é primordial para a igreja. É primordial para a minha vida e para a sua vida também. E Paulo vai dizer isso, de que não tem como. Em 1 Coríntios capítulo 3, verso 1, por exemplo, eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Paulo queria compartilhar do Evangelho de uma forma mais substancial, mas ele não podia. Por quê? Porque aquela igreja era uma igreja menina, era uma igreja que não era espiritual. Havia dissensões, divisões, e havia muita busca por holofote. Já viu aquele momento que você acha que você é bom demais? Já viu aquele momento que você acha que você faz as coisas muito bem, a ponto de achar de que outro não faria igual a você? Já tiveram esse sentimento? Eu já tive. Já tiveram também? Aí quando Deus nos mostra, né, de que nós não somos nada, a gente cai do cavalo, não é? A gente toma aquele tombo do Senhor, e graças a Deus por isso, porque se Ele não nos tomba, a gente vai se dar mal, não é? E a gente chega à conclusão que nós não somos nada. Quem somos nós para ficar, rivalizando com o outro? Quem somos nós para acharmos que nós fazemos perfeito, o outro não faz? Você pode até fazer perfeito, mas se o seu perfeito você está fazendo para a sua glória, Deus não aceita isso. Deus rejeita. Mas Ele aceita aquele que, não faz tão perfeito, mas o coração está entregue àquilo. E Ele faz para glorificar o nome do Senhor. É nessa perspectiva que nós temos que viver, amados, a excelência do amor ao qual foi nos dado e que nós precisamos também entregar aos outros. Aí o texto vai dizer que ainda que eu fale, aqui nós temos 3 ainda, não é? Verso aí 2, ou melhor, verso 1 aí, ainda que eu fale a língua dos homens. No verso 2 também, ainda que eu tenho o dom de profetizar e tudo mais. No verso 3, ainda que, são os 3 ainda que. Não é? E é interessante porque esse ainda que é algo que Paulo usa aqui para poder expressar. E ele pega algo que não se pode mensurar, que não pode acontecer, né? Porque o que ele vai dizer aqui é isso: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ou seja, eu não falo, mas ainda que eu falasse. E aí, se a gente entender falar a língua dos homens, nós estamos falando de falar mais de 6.000 idiomas de todo mundo. Pode alguém falar mais de 6.000 idiomas? E ele diz, olha, ainda que eu fale a língua dos anjos, pode alguém falar a língua dos anjos? Pode alguém ter esse tipo de experiência? E ele disse, olha, ainda que isso pudesse acontecer, se você não tiver amor, você será como metal que soa ou como sino que retine.
Paulo usa aqui algo interessante para explicar justamente de que na impossibilidade, e mesmo essa impossibilidade acontecendo, se não tiver amor, não serve para nada. Não serve para nada. E ele vai usar essa expressão aqui sobre o sino, né, o metal que soa, o sino que retine. Ele vai usar isso provavelmente se referindo a alguns gregos que usavam de mistério, que andavam pelas ruas de Corinto, não é? Cultuando a deuses pagãos, o deus Dionísio, a deusa Cibele. E esses homens e mulheres que cultuavam o deus Dionísio, que é o deus da natureza, e Cibele, que é a deusa dos animais selvagens, eles ficavam tocando instrumentos, fazendo barulho, um barulho sonoro muito forte, muito alto. E tudo indica que eles faziam isso para poder fazer com que os seus deuses escutassem eles. Eles batiam, forte, batiam, e faziam muito barulho, e passavam pelas ruas. E o pessoal que estava ao entorno ficavam incomodados com aquilo. E a ideia que Paulo traz aqui é justamente isso. Se nós realmente, se fosse possível, nós falarmos a língua dos homens e dos anjos e não tivermos amor, nós somos como esses barulhentos. Ou melhor, pior ainda, nós fazemos barulho e ainda incomodamos os outros, que é mais forte ainda. O amor precisa ser realmente algo praticado pela igreja. Porque senão nós estamos fazendo muito barulho, mas estamos sendo pouco efetivos no nosso relacionamento com o outro. Queremos alcançar o mundo. Como é que se alcança o mundo se não amarmos? Como é que alcançaremos o nosso vizinho se nós não amamos? Como é que nós iremos demonstrar ao mundo amor se nós não amamos uns aos outros aqui dentro da própria casa de Deus? Por isso que palavras sem amor faz barulho, mas não edifica ninguém. O outro ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Imagina alguém que pudesse ter toda a profecia na sua mente, aquele relacionamento, e a ideia aqui era aquele que, se ele pudesse dialogar sempre nas regiões celestiais, para ele poder ouvir tudo aquilo que era profecia para passar para o povo. Você imagina alguém que de repente pudesse fazer isso. Ele conhecesse todos os mistérios. Imagina, todos os mistérios do mundo, todos os mistérios de Deus. Ele conhecia tudo isso. A ciência, toda a ciência. Mas mesmo que isso fosse possível, se ele não tiver amor, de nada seria. Os coríntios pensavam que os possuidores de certos dons eram pessoas extremamente importantes. Eles tinham isso nas suas características. Mas sem amor, essas pessoas eram totalmente insignificantes. Ou ainda que, no verso 3, ainda que distribuísse toda a minha fortuna. Esse aqui já é mais fácil, não é? Ainda que distribuísse toda a minha fortuna. Eu tenho que primeiro procurar a minha fortuna. Tenho que primeiro achar, não é? Para depois eu distribuir. Aquele rapaz rico não quis, né? Ele não quis. Mas olha só, se eu pudesse distribuir toda a minha fortuna para o sustento dos pobres e entregasse o próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitaria. Ou seja, nós podemos até fazer boas ações, mas é possível fazermos boas ações sem amor. É possível a gente dar comida para as pessoas, é possível a gente dar dinheiro para as pessoas que necessitam, nós podemos também dar remédio, enfim. Mas se isso não estiver sendo feito por amor, não vale nada para Deus. Nada. Se fosse possível queimar o próprio corpo, mas se eu não tiver amor, de nada se aproveita.
Paulo aqui, do conhecimento e dos feitos poderosos, ele se volta para os atos de misericórdia e dedicação. Ele menciona esses dois atos, não é? O sacrifício de contribuição e o sacrifício na questão do martírio. Mas o que Deus quer, em João 13, 34 e 35, ele vai dizer uma coisa interessante: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós. Que também vós ameis uns aos outros, nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. O que nós precisamos compreender nessas características, não é? Nessa superioridade que o amor ele exerce? Nós precisamos compreender de que nós precisamos desenvolvê-los na nossa caminhada. Nós precisamos compreender de que isso é um mandamento do Senhor. Ele dá esse mandamento para nós, que nós amemos uns aos outros. Você não nasce amando. Você precisa desenvolver o amor. Você não nasce querendo amar, mas você precisa pagar o preço para amar. O que às vezes nós não fazemos é isso. E pelo fato de nós amarmos uns aos outros, o texto é muito claro, as pessoas irão ver em nós que nós somos discípulos de Jesus. Você quer ser um discípulo de Cristo? Ame as pessoas. Você quer ser alguém que seja reconhecido como seguidor de Cristo? Ame as pessoas, demonstre amor pelas pessoas. Achei interessante porque hoje eu pude entender assim um pouco, né, sobre esse amor sendo colocado em prática, porque, na verdade, quando a Bíblia fala de amar, o amor gera isso, prática. Não adianta você falar que ama e só fica na conversa, no papo. O amor significa você fazer alguma coisa. Eu estava pensando nisso hoje, né, vindo para a IBD, porque quando a gente fica às vezes pensando no texto, na palavra, né, e tal, quando a gente vai pregar, e eu tive pensando nisso aí, quando estava vindo para a igreja, ali naquele trevo, um carro para na nossa frente, e dá uma pane no carro. E eu atrasado para vir para a IBD, a primeira coisa que passa na cabeça é o quê? Vou cortar o camarada, não é? E vou para a igreja para o meu compromisso. Mas eu tive pensando, meu Deus, para mim isso pode ser insignificante, mas para aquele que vai receber uma ajuda minha, faz total diferença. É o amor sendo colocado em prática. Você não conhece a pessoa, você nunca viu na vida, mas você estende a sua mão para ajudar. Isso também é uma demonstração de amor, de importância, de se importar com o outro. Não é? Aquilo que aquele camarada fez, não é? Quando aquele homem foi machucado, e aí passaram os religiosos e não fizeram nada, mas esse outro foi lá e cuidou das feridas dele, levou ele até um local para poder cuidarem dele, e fez ainda mais, fez ainda mais, falou, olha, se gerar alguma dívida de tudo isso, eu vou voltar, eu estou em viagem, eu volto aqui para quitar isso. Isso é uma demonstração de importância, é uma demonstração de amor. De amor. E empurramos o carro, a Dani veio embora, empurramos o carro, eu conheço uma oficina aqui perto. Aí ele logo pensa em quem? No Júlio, né? Aqui do lado. Chegamos lá, o Júlio não estava em casa. Né? Aí ele, puxa, precisava de uma chave de fenda. Falei, rapaz, não tenho. Aí bateu lá e pediu a moça e tal, estava demorando, vim na igreja ver se tinha. E não tinha, levei uma... esqueci até o nome daquilo. Um alicate, não, me ajuda aí, gente. Turquesa. Turquesa. E levei também que bate, um negócio que a marreta bate em cima. Ponteiro. Me ajuda aí. Tu tem que vir mais a obra, né? Levei um ponteiro e levei uma turquês. Turquês, ó, o Márcio, o empreiteiro aqui está me corrigindo. É turquês. Turquesa é outra coisa, né? É turquês. E ele falou, rapaz, não adianta isso aí não. Daí que ele foi colocar lá, ele tentou... o carro, quando é um pouquinho mais velho, a gente, né, pega um arame e joga alguma coisa ali e conserta na hora. Ele precisava de uma chave de fenda. Eu não tinha, aí a mulher arrumou para ele. Mas é isso, amados. Eu tive assim, sabe, puxa, às vezes a gente, sabe, tá na rua, a gente vê alguém precisando e a gente não para. Não é assim, gente? Vamos ser sinceros?
Né? Vamos ser sinceros mesmo, né, diante do Senhor? Se nós devemos fazer diferente. Passar direto, todo mundo faz. Mas aqueles que amam, param. Param. E eu vou me atentar mais para isso. Eu preciso me atentar mais para isso. Eu gosto muito daquele texto de Romanos, né, capítulo 8, que ele vai dizer que o amor de Deus por nós, ele mudou a realidade espiritual que nós tínhamos, através de Cristo. E esse amor nos traz o quê? Segurança. Romanos 8 é um texto fantástico, que vai nos ajudar a entender isso. Romanos 8, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Olha só que interessante. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestade, nem coisa do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O amor de Deus por nós nos dá segurança. O amor de Deus por nós nos dá o privilégio de todos os dias dormirmos com a cabeça tranquila, por sabermos de que nada pode nos separar deste amor de Deus por nós. E por conta deste amor de Deus por nós, nós também precisamos amar uns aos outros, para que os outros vejam em nós este amor que Deus tem por nós. Nós somos o espelho do amor de Deus. Nós somos aqueles que mostram para o mundo que existe amor de Deus pelo ser humano, porque Ele nos amou primeiro. A sua experiência de vida é uma demonstração do amor de Deus, que se torna um testemunho vivo de que Deus pode amar qualquer um, se Ele amou você do jeito que você estava, se Ele amou você do jeito que você era. Essa é a superioridade do amor. Nós vamos ver também as características desse amor, verso 4 até o verso 7. No verso 4 aí nós vamos ver isso, na parte A do texto. O amor é paciente e benigno. Primeiro, amados, o amor ele é conhecido pelo que ele é. É isso que o texto está dizendo. Nós temos várias características, eu quero separar em 3. Primeiro, o amor é conhecido por aquilo que ele é. E por aquilo que ele é, nós temos esse amor sendo o quê? Paciente e benigno. O amor é paciente porque ele é passivo na situação. A palavra aqui indica paciência em relação a pessoas. Aqui não está dizendo paciência em relação a circunstâncias. A ideia aqui é paciência em relação às pessoas. Porque o amor ele tem uma enorme capacidade para suportar o que fazem contra nós, sem perdermos o controle. Sem perdermos o controle. O amor é paciente por conta disso. E nós, aí, você aí no seu lugar, você vai olhar para o teu coração. Assim como eu preciso olhar para o meu. O que o amor é? O amor é paciente, é benigno. O amor é paciente porque ele não responde de igual forma daquilo que nós recebemos. Ele é passivo, ele recebe a afronta, mas ele não retribui da mesma forma. Ele é paciente por conta disso. Mas ele é benigno porque agora ele é ativo. Ele traz... Tem um bicho aqui que entrou no meu olho. Ele é benigno porque ele é ativo. Ele faz alguma coisa em relação. Ao invés dele fazer a mesma coisa, a mesma afronta, ele ama. Ele age de forma diferente. Ele age de forma benevolente. A gente precisa exemplificar isso melhor em Lucas. Abre lá em Lucas, capítulo 6. O que o amor é? O amor é paciente, o amor é benigno. O amor sofre as afrontas, mas não responde da mesma forma. Ele responde com brandura. Lucas 6,
27. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos, fazei o bem aos que vos, bendizei os que vos, orai pelos que vos, ao que te bate numa face, ao que tirar a tua capa, dá a todo o que te pede. Se alguém te levar o que é teu, não entres em demanda. Está vendo o que o amor faz? O amor faz a gente compreender de que eu não posso ficar guerreando com outro, com um semelhante a mim. Isso não é propósito meu, não deve ser. Pelo contrário, amai-vos os vossos inimigos. Pare para imaginar isso. Fazer bem àquele que vos odeiam. Imagina alguém que está te perseguindo. Vá lá para o seu trabalho agora com a sua mente. Aquela pessoa que está te perseguindo. Aquela pessoa que está no seu pé. E a todo momento, um vacilo seu, ela quer te pegar. Sabe o que você tem que fazer com essa pessoa? Amar. Orar por ela. Entregar a vida dela diante do Senhor todos os dias. E mais do que isso, você não deve virar as costas para ela quando você passar no mesmo corredor com ela. Você tem que absorver o que fazem contra você. E de outra forma você tem que agir de forma diferente, benevolente, amando essa pessoa. Quando você trabalha num ambiente com bastante gente, e sobretudo muita gente incrédula, enfim, é muito fácil você saber de que as pessoas, fazem calúnia contra você, né? Que tentam puxar o seu tapete. Eu sei que isso é a realidade, às vezes, de muita gente aqui. Mas você precisa continuar com um sorriso. Não um sorriso falso, mas um sorriso realmente, de entendimento de que eu não posso revidar. Você tem que sorrir para essa pessoa e demonstrar para ela que você a ama em Cristo Jesus. E que por conta de Cristo na tua vida, você vai conseguir amar essa pessoa. Você vai estender a mão para essa pessoa quando ela necessitar, mesmo ela te afrontando. Amados, o que eu estou falando é o Evangelho. Humanamente você não consegue, nem eu. O que nós estamos falando aqui é o amor segundo Deus, porque o amor aqui é o amor ágape. É o amor sacrificial. É dessa forma. O amor é paciente, ele recebe, mas o amor é benigno. Ele age de forma diferente. Ele recebe a afronta, mas ele doa amor. Doa amor. Por isso que o amor nos faz superar os ressentimentos e permanecermos com o coração aberto para o outro. Qual é a pessoa que você está tendo dificuldade em amar? Pensa nela agora. É alguém que está aqui nessa noite, hoje? Se é alguém que está aqui nessa noite, hoje, depois do culto, vá se reconciliar com ela. Sabe por quê? Porque a sua vida com Deus está impedida se você tem alguma coisa contra alguém. É bíblico isso. Com seu cônjuge, você está com algum resquício aí com seu cônjuge? Suas orações têm sido impedidas. Porque não tem como eu ter um relacionamento com Deus que eu não vejo, a Bíblia diz isso, e digo que amo alguém, que ama a Deus que eu não vejo, e não amo alguém que eu vejo. É incoerente. O meu relacionamento com as pessoas indica a minha espiritualidade. Indicando que nível eu estou espiritual, me mostra se eu estou amando ou se eu não estou amando as pessoas. Mas agora, na outra parte, nós vamos ver que o amor é conhecido por aquilo que ele não faz. Primeiro, o amor é conhecido por aquilo que ele é. Ele é paciente e é benigno. Agora, no verso 4b até o 6, nós vamos ver o que o amor não é. E aqui são vários não. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Verso 4, parte B. A ideia aqui é que o amor não se aborrece com o sucesso do outro, ou dos outros. A igreja de Corinto era uma igreja ciumenta.
e orgulhosa. Ciumenta e orgulhosa. Eles se ensoberbeciam. E aí, tem vários versos aqui que são interessantes. Capítulo 4, por exemplo, voltando ali, vai ver isso. Capítulo 4, verso 3. Olha o que diz. Disse-lhes... Estou errado aqui. 4:3. Está ao vivo aqui tendo essas coisas, hein? A gente erra de vez em quando, mas vamos prosseguindo. Capítulo 4, verso 6. Essas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo, e Apolo por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Olha o verso 18. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco. Capítulo 5, verso 2. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Os irmãos aqui tinham inveja uns dos outros, se consideravam melhores uns em relação aos outros. Era uma ciumeira danada. Quem tinha o melhor dom, quem não tinha, e eles viviam nessa crise. Por isso que o amor não pode nos levar, o amor não conduz inconvenientemente, porque o amor não busca o prazer próprio, o ciúme, a soberba, são valores do coração. O amor não tem nada a ver com isso. Vai dizer também, o amor não se conduz inconvenientemente, palavra difícil, não procura os seus próprios o quê? Interesses. O amor é a própria antítese do egoísmo. A ideia aqui é essa. Os crentes de Corinto estavam fazendo pouco caso uns dos outros, usavam os dons para sua própria glorificação. Vai seguir o amor, não se exaspere, não se ressente do mal. A ideia aqui é que o amor, ele não é melindroso. Ele não está pressuposto a ofender-se, né? O amor está sempre pronto para pensar o melhor das pessoas. Já viu aquela situação que você fica melindroso em relação a alguma coisa, se sente, sabe, ultrajado, se sente menosprezado? O amor não produz isso. Muito pelo contrário. Os crentes de Corinto estavam levando uns aos outros aos tribunais, diante de juízes não cristãos. Capítulo 6, versos 5 a 7. Eles eram egoístas e eram carnais. Nada disso tem a ver com amor. Vou usar a toalhinha aqui do pastor que lava aqui o púlpito. Limpa o púlpito para limpar minha testa. O negócio está feio aqui. Ninguém falou nada para ele não, hein? Faz um calor danado aqui, gente. Providenciar um ventilador, Macário. O amor não se alegra com a injustiça. O verso 6. Mas ele regozija-se com a verdade. É tremendamente característico da natureza humana isso, amados. Se alegrar com a injustiça. Se alegrar com aquela pessoa, ela se dá mal numa situação e você tem alguma pinimba com ela e ela se dá mal e você acaba se alegrando com isso. Isso é pecado, isso não tem nada a ver com o amor. E aí nós vamos perceber no verso 7, em terceiro plano, que o amor é conhecido por aquilo que ele faz. E aqui nós vamos ver várias palavras de tudo, né? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O verso 7 vai nos dizer tudo isso. A palavra aqui se repete 4 vezes. E torna claro esse tudo, de que é uma qualidade que não é inerente ao homem. Não é humana. Tudo sofre, não é humano. Tudo crê, não é humano. Tudo espera, não é humano. E tudo suporta, também não é humano. Sem a graça do Senhor, sem a providência dele, nós não conseguiremos
aplicar essa verdade do capítulo 7 no nosso coração. Primeiro vai começar falando tudo sofre. E a ideia aqui do sofre, essa palavra aqui, é cobertura, telhado, cobrir, proteger. Alguém que pega uma casa e cobre, põe um telhado por cima da laje, porque se deixar sem o telhado, vai pingar e a goteira vai cair dentro de casa. Então a ideia é que o amor tudo sofre, é o amor que protege, é o amor que não joga a pessoa mais para baixo ainda, mas ela sempre estende a mão para segurar. Ela se coloca como um telhado. Ela busca ajudar a pessoa. E por isso a ideia também é de que o amor ele nunca desiste. Pelo contrário, ele sempre busca o bem. Esse tudo sofre não tem a ver com o sofrimento. Eu estou amando, obrigado, Débora. Eu estou amando e esse amor está me fazendo sofrer. Tem nada a ver com isso. Tem adolescente que fala isso, né? Eu estou amando tanto que aquele rapaz está me fazendo sofrer. Estou sofrendo de amor. Isso não é amor. Não é o que Paulo está dizendo aqui, tudo sofre. O amor que tudo sofre é isso que eu estou falando. É aquele amor que não desiste por qualquer coisa. Sabe aquele, aplicando agora para o casamento, aquele momento que você vê que realmente está difícil, mas você ama a pessoa, então você não vai desistir dela. Você ama o Senhor e você não vai desistir do seu casamento porque você ama o Senhor e você ama o seu próximo. Você vai buscar, sabe, de todas as formas, fazer o bem, buscar mudar. Você vai fazer alguma coisa, pedir ajuda para poder realmente prosseguir caminhando com tal pessoa. Então o amor tudo sofre, ele dá a mão, a destra para ajudar. Ele vê a pessoa pecando e ele não vai lá e não joga no seu rosto o pecado. O amor faz com que você levante a pessoa e faça ela levantar e olhar para a cruz e se arrepender dos seus maus caminhos. Também tem aí o tudo crê. Tudo crê tem a ver com nunca perde a fé. Em outras palavras, o amor não se prende aos atos praticados. Ele não fica em vista primeiro aquilo que está aparente. O amor que tudo crê, ele não se baseia naquilo que as pessoas fazem. Mas ele olha a essência. Eu gosto muito daquele episódio de Atos 7,60, de Estevão, quando Estevão se coloca de joelhos, ele clama em voz alta e ele diz: Senhor, não lhes impute esse pecado. Mas como assim? Estevão estava sendo apedrejado. Ele estava sendo ali sofrendo, recebendo injúrias. E ele diz isso? Como é que é isso? Mas se a gente for parar para ver o que Jesus também falou em Lucas 23:34, nós vamos entender isso. Jesus disse: apesar de tudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Tanto Estevão quanto Jesus, e aliás, Estevão só falou isso, só pronunciou essas palavras porque ele se espelhava em Cristo. E aquele que é o espelho maior nosso, o exemplo maior é Jesus. Ele não olhou para aquilo que estava fazendo contra ele. Mas mesmo assim ele foi para a cruz em amor. Porque muitos daqueles que blasfemaram contra Jesus pode ter sido salvo. Pode ter tido uma experiência com os apóstolos depois, e os apóstolos podem ter falado do amor de Cristo para eles, ele se convertido. Jesus, ele amou até o fim, até a cruz. Por isso ele tudo crê. Ele não olha para o que está aparente. O amor tudo espera também. Ele sempre tem o quê? Esperança. O comentário do Vida Nova vai dizer isso. É um olhar prospectivo. É um olhar acima e à frente, para o futuro. A ideia não é de um otimismo irracional, não é tudo espera, mas que deixa de levar em conta a realidade. É antes a recusa de tomar o fracasso como final. O amor que tudo espera, ele sempre tem esperança de que as coisas vão melhorar.
de que Deus no tempo dele vai agir, de que tal pessoa vai mudar, de que tal relacionamento vai ser restaurado. Ele sempre tem esperança. E por fim aqui, tudo suporta, o amor tudo suporta, ele se mantém firme em confiança no Senhor. E o termo aqui é permanecer, não é não retirar-se ou fugir. E a ideia é daquele soldado que está defendendo a sua cidade, né, os muros ao redor. Ele está ali, os soldados no muro, guerreando contra os seus oponentes que estão do lado de fora, tentando derrubar esse muro. E eles ficam ali firmes, não permitindo que os muros da sua cidade sejam derrubados. O amor que tudo suporta tem essa ideia de alguém, sabe, que é atacado, mas permanece firme. E não se deixa levar. Não se deixa levar pelo que as pessoas falam. Não se deixa levar pela ideologia desse mundo. Não se deixa levar pelo pessimismo desse mundo. Não. Ele permanece firme. Porque o amor tudo suporta. Ele vai até as últimas consequências. O amor tudo suporta. E nós vamos ver agora a durabilidade do amor. Nos versos 8 até o verso 13. Ele começa dizendo que o amor jamais o quê? Acaba. Verso 8, o amor jamais acaba. Porque nós temos aqui a descrição da eternidade do amor. Eis a importância, queridos, de entendermos que todo aquele que foi regenerado precisa amar como a Bíblia diz. Pois o amor é e será o requisito para se viver também na eternidade. Se você tem dificuldade de amar o aqui e agora, você terá muita dificuldade de amar na eternidade. Porque na eternidade não existe espaço para o ego, o egoísmo, para a idolatria, para nada. Na eternidade nós vamos apenas amar. Amar. Uma harmonia do amor vai reinar na eternidade. Por isso que Deus está trabalhando na sua vida hoje para você amar. Se renda a esse trabalho do Senhor em você hoje. Porque na eternidade não tem espaço para aquele que não ama. Não tem como. A ideia no original aqui, desse jamais acaba, é de que o amor ele não se tornará em ruína. E aí eu lembrei de Cântico dos Cânticos, né, que vai dizer que as muitas águas não podem apagar o amor. O amor, ele nunca vai ser extinto, jamais. Ele vai perdurar para a eternidade. E aí ele vai fazer um contraste aqui, né, em relação aos dons. Os dons são finitos. Aquilo que era relevante para os corintianos, aqui, para a igreja de Corinto, o que era relevante para eles, o título que eles ganharam, vai desaparecer. Isso não tem nada, não tem mérito algum nisso. Ganhar tesouros aqui na terra não diz nada, não é? Diz nada. Os tricolores aí que o diga, não é? Não vão ganhar nada esse ano. Então E aí Paulo vai dizer, olha, isso que vocês estão se apegando por demais, isso é fichinho em relação ao amor, porque o amor vai durar para a eternidade. Ele menciona 3 aqui dons, né, que ocupam o alto lista da prioridade daqueles irmãos em Corinto, que é a língua, profecia e conhecimento. Os 3 dons que eles enfatizavam e priorizavam. Mas o apóstolo Paulo vai dizer, olha, que cada um deles passará e será irrelevante. Irrelevante. Na eternidade nós não precisaremos falar em línguas, nós iremos falar diretamente com o Senhor. Nós na eternidade não precisamos de profecia, porque estaremos diante do próprio profeta conosco lá. Nós não precisamos de conhecimento, porque estamos diante daquele que conhece todas as coisas. E nós vamos perguntar diretamente para ele sobre as indagações que fazemos nessa vida. Nós vamos falar direto com Jesus. Existem pessoas que entram em crise, né? Por que Paulo falou aquilo? Quando chegar no céu eu vou falar com ele. Por que Moisés fez o que fez, né? Bateu na rocha? Eu vou ter um diálogo com ele. Não é possível.
Mas, meus amados irmãos, quando a gente for para o céu, a gente precisa querer estar com Jesus. Não é? É com Jesus. A primeira pessoa que a gente vai encontrar é Ele. É Ele. E tudo aquilo que nós almejamos aqui, nós iremos desfrutar na eternidade. Todo o amor que nós sentimos já presenciamos de Deus aqui, nós iremos ter isso completo lá, na eternidade. Por isso que Paulo vai falar isso aqui para eles, olha. Ele menciona aqui o crescimento da criança no verso 11. Ó, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Ou seja, aquilo que eu faço aqui neste mundo vai ser irrelevante com aquilo que eu encontrarei na eternidade. Lá eu serei completo. Eu não posso ficar preso às coisas aqui, neste mundo, porque eu estou sendo preparado para a eternidade. As coisas de menino, Paulo usa esse exemplo. No 12 ele vai usar outro exemplo, porque agora vemos como espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora eu conheço de parte, então conhecerei como também sou conhecido. E nessa época não tinha espelho como nós temos hoje. Era aquele metal polido, que se via mais ou menos, não é? Se via mais ou menos. Algumas irmãs do nosso tempo iam ter crise, não é? Nessa época aqui, que o espelho não mostrava, e ela quer ver o cabelo, como é que está, né? Para poder ir para a igreja, para se arrumar para o namorado, para o marido. E nesse tempo não tinha esse espelho que nós temos hoje. Era tudo ainda meio que obscuro. Mas Paulo está dizendo, olha, mas lá na eternidade nós iremos ver face a face, nós seremos conhecidos como nós somos mesmo, na realidade. Não vai haver mais nada obscuro, nós teremos compreensão completa da realidade na eternidade. É isso que Paulo vai falar, ele tira aqueles irmãos de jogada. Enquanto não ouvirmos, né, a Jesus como Ele é, teremos pouca maturidade. Enquanto não virmos a Jesus, não veremos com total clareza as coisas de Deus. Enquanto vivemos nossas vidas nessa terra, nossa visão das coisas é, na melhor das hipóteses, indistintas. Todos os dons que temos são para esta vida. O amor vai reinar para o céu. Dentre as maiores virtudes, a fé, a esperança, o amor é o único que é maior sobre todos os dons. O amor é o dom supremo que nós precisamos viver aqui, porque na eternidade ele vai estar lá também. Eu quero terminar dizendo 1 Pedro 2, 21 a 23. Pois para isso foste chamados, porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais as suas pisaduras. Ele não cometeu pecado, nem tampouco foi achado engano na sua boca. Sendo injuriado, não injuriava, padecendo, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. O que eu quero dizer com este texto de 1 Pedro é de que nós precisamos amar como Cristo amou. O que nós precisamos é obedecer, olhar para Cristo, desse ser. Ele deixou a sua glória, ele veio ao mundo, ele padeceu por nós. Ele não cometeu pecado algum, não foi achado engano na sua boca. Mas mesmo assim, ele morreu, foi injuriado, padeceu, foi ameaçado. Mas ele se entregou por inteiro a nós, por conta do amor. E em João 14, 21, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Alguns questionam 1 Coríntios capítulo 13, porque não tem nenhuma menção falando sobre Jesus. Pararam para pensar nisso? Em outros capítulos, no próprio 1 Coríntios, repletos. Mas alguém já disse, e é verdade, não precisa falar de Jesus no capítulo 13, porque Jesus já está aqui na sua essência, porque Ele é amor. Jesus é amor. Por isso, se você está em Jesus, você foi amado por Ele. E por conta disso, você precisa amar as pessoas como Ele amou. E a pergunta que eu quero fazer a você
nessa noite? Como é que você tem desenvolvido o amor que foi entregue a você? E como é que você tem feito isso em relação às pessoas? Como é que você tem amado uns aos outros? Como é que você tem amado a sua esposa, o seu esposo? Como é que você tem amado o seu amigo da escola, o seu amigo do trabalho? Você tem se deixado levar pelo seu coração egoísta, pelo seu coração ciumento? Você tem se deixado levar pela arrogância, pela falta de paciência? Você tem retribuído na mesma moeda quando lhe ofendem? São perguntas que você precisa fazer para você, assim como eu preciso fazer a mim mesmo. Porque o amor a sua essência está aqui, capítulo 13 de 1 Coríntios. Se você não está amando dessa forma que a palavra diz, você não está amando biblicamente. Se você não está amando biblicamente, você precisa se arrepender e buscar ao Senhor nesta noite, para que Ele lhe ajude, a amar como Ele amou a você mesmo. Abaixe sua cabeça, vamos orar, vamos pedir ao Senhor que venha de encontro ao nosso coração. Aquilo que você faz é fruto, é reflexo do amor genuíno, ou você faz para ser visto? Ou você faz para poder ter glória e ter honra? Como é que está o seu coração nesta noite? O Senhor quer visitar o seu coração. O Senhor quer se manifestar a você. O Senhor quer mudar realidades no nosso coração nessa noite.